Oremos. Pai, Pai Santo, Pai Eterno, queremos lhe agradecer por mais um dia de vida que nos concede e no final dele aqui estamos reunidos para alimentar de tua palavra, para seguir os exemplos bíblicos, para ouvir os teus conselhos, e peço que o Senhor ponha em cada coração o verdadeiro sentido da pregação, que todos possam ver. Eu recordo que Abacuque disse: ouvi a tua palavra e temi. Ó Deus, que possamos ouvir e temer. Queira abençoar o teu povo, queira perdoar, queira fortificar, queira animar a cada um, Senhor, em tudo que vem de ti, e nos desanime em tudo aquilo que não vem de tua parte. Em nome de Jesus, tome conta desta reunião, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Que a graça do Senhor seja com cada um. Parece estar um pouquinho, abaixa mais. Seja com todos vocês. Hoje pela manhã tivemos uma escola dominical, a leitura da mensagem Laodiceia. E eu tenho batido nessa tecla dentro desta mensagem, porque ela é a era a qual nós pertencemos. Essa dispensação que começou no início do século passado e ela vai até o dia do arrebatamento. E é justamente neste tempo que se manifesta o diabo com as suas astúcias. E eu disse que é bom que conheça a fundo isto para discernir como o diabo, o que ele quer e como ele trabalha para cumprir os seus objetivos. E a razão da gente saber disso é para saber se livrar dessas artimanhas. Então, se você não ouviu, procura ouvir a leitura desta manhã e os seus comentários. Vamos abrir nossas Bíblias em Daniel capítulo 1. Começando com o verso 3. Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, havia conquistado Jerusalém e havia levado muitos dos seus moradores para a Babilônia. Pessoas importantes. E no meio desses cativos, nós conhecemos a Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E vamos ler no livro de Daniel, capítulo 1. Porque quando chegou ali em Babilônia, o rei Nabucodonosor disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência,
e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a de Azarias o de Abed-nego. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Quer dizer, era uma contaminação, para um judeu era abominação. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens, que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E, conforme vires, te haja com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E no fim dos 10 dias, pareceram aos seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Assentai-vos. Eu gostaria de dar um título para a nossa palestra esta noite. Mantenha a sua identidade cristã. Mantenha a sua identidade cristã. Identidade é aquilo que fala o que você é. Nós temos a nossa identidade, carteira de identidade, ali vai a foto, vai o nome dos pais, lugar de nascimento. E quando alguém pede a sua identidade, você já tira, é o teu documento. Eu sou fulano, aqui está minha foto, aqui está o que eu sou, filho de A, de B, não é certo? E somos brasileiros. E assim nós devemos conservar nossa identidade. Por isso,
digo a vocês, procure nunca serem assimilados pelo mundo, mas mantenha a sua identidade cristã. Nós vemos aqui que Daniel e seus 3 companheiros foram levados cativos, estavam longe de sua terra, seus lares, no meio de um povo estranho, de língua estranha, de costumes estranhos, mas mesmo tão longe da sua terra, mesmo longe dos ensinos que ele teve na casa de seus pais, eles simplesmente propuseram não corromper a sua identidade. Eles propuseram manter tal como eles eram. Eram crentes, eles propuseram se manter como crentes. Então, nós vemos que o rei mandou o seu chefe, o eunuco lá, separar uns 4 jovens hebreus de Judá, para que esses jovens viessem morar no seu palácio, comesse, bebesse da sua comida. Ora, tivesse um ensino completo sobre as ciências, sobre a alimentação, sobre tudo, e que no final de 3 anos eles pudessem estar na frente do rei. Então nós vemos, irmãos, que Daniel assentou no seu coração, junto com seus colegas, por certo, um ajudava o outro, animava um ao outro, que eles não iam se corromper, se contaminar com as iguarias do rei. Aquelas carnes eram sacrificadas a ídolos. Se matava o animal, comia com sangue. E também tinha que beber. Bebia do vinho do rei, por certo era o melhor vinho. Eles teriam que vender seus princípios de crentes para se adaptar a uma nova cultura. Eles teriam que ser absorvidos pela cultura babilônica. E no final teria que negar ao seu próprio Deus, ao estilo de vida de um servo de Deus. Eles teriam que abrir mão de tudo, mas eles determinaram manter. E eram jovens. E isso serve para os jovens. Quem sabe garotos entre 13 e 16 anos. Eles simplesmente determinaram: não vamos nos contaminar. Não vamos nos vender. Trocaram até mesmo o nome deles. De Daniel para Beltesazar e Sadraque, eu sei que puseram nome de deuses, nomes babilônicos. Olha que eles queriam apagar da memória daqueles jovens a sua identidade. É o que o diabo também quer. É nos fazer vender a nossa primogenitura, é apagar a nossa identidade, é nos assimilar. Então veja vocês, o mundo o que ele quer
de você, de mim, o que o diabo quer de nós, é isto. É nos assimilar. E agora, o que é que você deve, o que devemos fazer? O que Daniel fez, resistir a esta assimilação. Resistir. Não ser vendido, não ser levado pelas coisas mundanas, porque o mundo quer que você seja como ele. Que você beba, que você dance, que você blasfeme, que você peque, faça o que eles fazem. Essa é a cultura do mundo. Então, irmãos, o diabo ele procura sempre nos assimilar. E ele quer que você se adapte, possa se adaptar com os seus costumes. Pense bem. Ele quer que você se conforme com as coisas mundanas. Ele quer que você esqueça os seus valores cristãos. Ele quer que você se misture com ele. E no final você perca aquela identidade cristã. Esta é a tentação. Tudo que há no mundo vem do mundo. É para nos assimilar, é para nos fazer perder a nossa identidade. Aí estão as tentações. Então, irmãos, agora isso vem através de um processo lento. Um processo para te absorver e integrar a esta cultura, a tal ponto que se perde os valores cristãos e começa o quê? Com as práticas mundanas. E como eu disse, isso vem de uma maneira suave. Certa vez o pastor Valdir, pregando na nossa igreja, ele fez uma aplicação. Eu gostei daquilo. Ele contou que havia um rio perto da casa de um homem que era caçador, e ali tinha um lago bem grande naquele rio, um remanso, e os patos vinham ali, todos os dias. Mas era tão arisco, e o homem, por mais que ele cuidasse para chegar mais próximo e dar um tiro, matar um deles, os patos caía fora, voava. Foi. E o homem teve uma ideia de pôr uma abóbora grande, deixar o rio levar. E quando os patos viram aquela abóbora, asa para quem te quer, para que te quero, foi embora. Mas no outro dia ele colocava a abóbora, e os patos devagar foi se acostumando com aquela abóbora. E no final das contas, os patos já estavam nadando ali ao redor da abóbora e estava tudo tranquilo. Eles acostumaram.
Você acha que o diabo não tem paciência? Que o diabo não tem perseverança? Tem, sim, senhor. Ele joga a isca aí e deixa o tempo falar. E um dia, quando os patos já estavam bem acostumados com aquela abóbora, o homem fez um buraco na abóbora, pôs a abóbora na cabeça, vestiu com a abóbora, deixou o lugar dos olhos ali, alguma coisinha, né? E desceu o rio. E os patos estavam tão acostumados já com aquela abóbora que nem ligava mais. Não é assim com o pecado? O pecado vai chegando de mansinho, porque dizem que o diabo anda com sapatos de algodão, vem de mansinho. Vem com aquela conversinha boa, até correta, como ele chegou para Eva. E lá o homem desceu, protegido por aquela abóbora. E quando estava no meio dos patos, quando via, ele pegava no pé de um pato, puxava e destroncava o pescoço. Vem cá, irmão. Né? E assim ele foi dando sumiço nos patos. É esta tática que o diabo também usa. Entende? Começa a absorver, acostuma com a música mundana, acostuma com as jogatinas, acostuma com certas coisas dentro do celular, pelo celular. Começam a se acostumar a ir para assuntos com estranhos, e você vai ouvindo. Esses tempos, vendo sobre uma cristã, aquela moça, ela simplesmente procurou acessar com muito medo, com muito receio, ali esses bate-papo, como que chama? Chat? Não, acho que tem um outro nome meio parecido. Costumes. Começou essa conversa. E ali ela ouvia alguma palavra, não gostava, mas ia passando. E foi se acostumando, e foi sendo absorvida por aquilo, e não demorou, achou um namorado por lá, no final já estava ouvindo piadas, ouvindo cantadas, desculpa a expressão, mas foi se adaptando. E foi o que Nabucodonosor queria que aqueles jovens se adaptassem à cultura babilônica, que eles fossem absorvidos e que perdesse, vamos dizer, os seus costumes de origem, porque eles cresceram louvando a Deus, adorando e servindo a Deus. Eles cresceram tendo um grande princípio cristão. E é o que o diabo quer fazer, te fazer desviar-se desses princípios cristãos. É isso. Ele quer que você perca estes valores. Ele quer que você comece a práticas as coisas mundanas. Nabucodonosor queria que aqueles jovens se adaptassem aos costumes babilônicos. Procuraram mudar até a identidade deles, até o nome deles, não é? Agora, irmãos, isto é um grande perigo.
é um dos maiores perigos. Porque isto não vem com uma imposição, como uma ditadura. Isso vem através da liberdade. Isso vem através do direito de todos. Todos têm direitos. É um perigo. E Jesus disse: não podeis servir a dois senhores, porque vai amar a um e aborrecer o outro, ou vice-versa, né? Não podeis servir a Deus e a Mamon, quer dizer, as riquezas, as coisas mundanas. Não podeis servir a dois senhores. O cristianismo, ele é bem claro. Deus não tem nada com o diabo e o diabo não tem nada com Deus. Jesus mesmo disse isso, que o diabo não tem nada a ver comigo. E nem você, seguidor de Jesus, não pode ter nada também a ficar se aparentando com coisas erradas, com coisas mundanas. É isto. Mesmo que nós vivemos aqui neste mundo, ao redor de tudo isto, dessas coisas mundanas, mas você tem que ter uma proteção. Se vestir de uma proteção, se vestir da santidade, se encher do Espírito Santo, porque Deus nunca irá te deixar se adaptar às coisas mundanas. Nunca. E se um cristão ele não estiver disposto a ser diferente do mundo, é porque ele não é um cristão. Se você não estiver disposta a ser diferente, a fazer a diferença, ser a diferença lá na escola, lá no trabalho, lá onde você vai, aonde você vive, na sua vizinhança, se não estiveres dispostos a isto, é porque você também não é um cristão. Então, amados, é preciso estar sempre consciente. Romanos 12, verso 1 nos diz: transformai-vos pela regeneração do vosso entendimento. Quer dizer, sempre temos que estar em movimento, mudar, porque se toda mudança ela começa aqui, ela vem por aqui. Se não muda aqui, não muda em nada na vida. Por isso disse o profeta: a correção do servo está na mente. Você ouve, você entende e você toma a posição e muda de atitude. Agora, se não muda, já é outra história. Mas Daniel quis mudar. Daniel, diz a Bíblia, assentou no seu coração. Aonde você tem que pôr as coisas de Deus é aqui, ó. Não é aqui, é aqui, ó. Assentar no seu coração. Por que as pessoas entravam nas arenas, eram mortas, quando bastava dizer: eu nego. Eu ser cristão, ser uma cristã, estava livre. Mas eles entraram nas arenas. Por quê? Porque eles haviam assentado nos seus corações ser fiel. E Jesus disse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aleluias! Ser fiel, assentar no coração, não se contaminar com essas coisas mundanas.
não acessar a pornografia. E nós vemos, irmãos, esse é o grande perigo. É como o diabo trabalha. Por exemplo, nós temos uma política voltada a gêneros. Como é que se fala? A inclusão de gêneros. Quem jogou isto foi o nosso presidente no ano 2002. Apresentou e o mundo agarrou. E a ponto que hoje vemos casamento de homens, de mulheres. Eu estava no Canadá, ali fomos em um lugar e lá tinha uma multidão, pessoas sentadas, vestidas de terno. Eu pensei, vai ter alguma coisa importante aí. Dali um pouco eu vi 2 moças vestidas de noiva, um com véuzinho pequeno na cabeça, outra sem nada. Era um casamento de mulher com mulher. E vocês observam que isto vai ficando tão ventilado, tão badalado. Homem com homem. Eu não sei como vai fazer para ter filhos. Então veja vocês, que as pessoas vão acostumando. Você não está isento, ninguém está isento de ter um problema em família. E você não pode deixar de amar os seus, mas que ele saiba que isto você não apoia. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Porque as Escrituras, Romanos capítulo 1 diz, não só faz, mas aqueles que consente, que apoia os que fazem. E isto vem sendo ensinado nas escolas. E temos partidos políticos que defendem a unha e dente estas coisas que não é um princípio bíblico. Porque o princípio bíblico é: Deus fez o homem e mulher. E casamento é homem com mulher. Não mulher com mulher, não homem com homem. Então, irmãos, mas o que eu quero dizer é que isto vai ficando tão comum, que se você não se cuida, que se você não assenta em seu coração, ter uma posição, amanhã você está batendo palmas para isto, apoiando isto. Lá na escola, olha, se você acha que o menino é bonito, é porque você é gay. Se acha que uma menina é bonita, é porque você é lésbica. Eles têm começado lá de baixo. O meu próprio netinho teve que dizer, eu sou homem. Tem que ser definido. E vai essa curiosidade, vocês sabem que aí está a internet, aí está as propagandas, aí está se vendo isto, que hoje, antigamente se via 2 moças abraçadas, era normal, mas hoje, você já não sabe. Você já não sabe. E esse assunto, irmãos, de menina e dormir com a menina na mesma cama, ou isso, aquilo, quando são pré-adolescentes, estão começando o seu tempo, né?
e a curiosidade é uma coisa nata, os pais têm que vigiar, têm que olhar, têm que ajudar, porque isso é uma pressão que tem vindo sobre as pessoas. E não só jovens, não. Agora, nunca devas parar diante daquilo que é errado, daquilo que é pecado. Chame o pecado de pecado. É o que se deve assentar no coração. Então, esteja consciente, vamos estar conscientes das pressões. Daniel não sofria pressão? Como sofria? Para beber, vamos dizer, para fumar, para se acompanhar de outros colegas ali, para ir nos bailes, ir nos teatros. Daniel sofria com seus colegas de pressões mundanas. Não é só você que sofre. Todos sofremos, mas é preciso ter aqui no coração essa disposição. Não se vender, não se contaminar com as coisas mundanas. Não se contaminar. Esta deve ser a posição, a sua posição. E se você não mantém essa posição, é porque você ainda não é um cristão suficiente. Porque não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Deus não tem nada a ver com o mundo, com o diabo, nem o diabo com ele. Por que os crentes, os cristãos têm que ter? Eu conheço uma cristã, eu conheço um cristão, e eles vivem uma vida, são cristãos sociais. Aonde existe cristãos sociais? Que bebe, que joga, que ouve piadas, que vive em roda de escarnecedores. Saí do meio deles, diz a Bíblia, e eu vos receberei como filhos e filhas. Eu creio no cristianismo, mas eu creio no cristianismo com obras, com vida. Pelos frutos os conhecereis. Não o cristianismo misturado, não uma cristã misturada. Certa vez, perguntando a um velho ancião, o que é que o irmão faz que tem as irmãs tão bem vestidas na igreja? Porque na igreja, tudo bem vestidas, bem disciplinadas. E aquele ancião, ele me respondeu uma coisa. Ele só disse, olha, quando você vai segunda-feira na cidade, no centro, você encontra irmãs que nem parece que são crentes. Eu falei, vixe, meu Deus do céu. Uma das piores coisas é ser hipócrita. Você não pode ter 2 guarda-roupas. A roupa que você vai trabalhar, você pode vir na igreja. Você não se envergonha. Não é uma para ir na igreja e outra para ir trabalhar. Outra para ir passear. Não. A palavra que Jesus mais falou muitas vezes, e é uma coisa que Deus odeia, é a hipocrisia.
E foi o que o anjo pediu, disse ao irmão Brana: se tu fores sincero. Foi o único requisito de Deus ao profeta. E eu creio que esse requisito, ele segue também a igreja. Se tu fores sincero. E se não é sincero, tem que ser um hipócrita. Então, amados, é preciso estar consciente dessa pressão, dessa má influência que quer tirar a tua cultura de servir a Deus, de temer a Deus, de caminhar com Deus. É preciso que resista a essa pressão e não deixe seres assimilado. Não seja você assimilado, assimilada. Pastor, o que é que eu devo fazer para me fortalecer? Primeira coisa, busque viver de acordo com a Bíblia. Para isso, conheça a tua Bíblia, estude-a, ouça as pregações, ouça e atenda os conselhos. Isso vai lhe fortalecer, vai te ajudar, vai lhe ensinar melhor a discernir o que edifica e o que não edifica, o que é bom e o que é daquilo que é mal. É preciso conhecer a sua Bíblia. É preciso conhecer os seus ensinos. É preciso se fundamentar na verdade, seguir a verdade, para poder resistir à civilização. Outra coisa é você manter comunhão. Você não quer nunca ser assimilado, é claro, pastor, eu não quero. Então mantenha comunhão com os seus pares, com seus irmãos, com suas irmãs, quem tem a mesma posição. Eu penso que entre aqueles 4 jovens, um ajudava o outro. Conta-se que um velho tinha 5 filhos. E o velho estava doente para morrer. E ele disse para cada filho trouxesse uma varinha. Daí ele pegou aquelas varas, ajuntou aquelas 5 varas e disse para o filho mais velho: quebre elas. E ele pôs força, procurou de todas as maneiras quebrar e não deu conta. Deu para o outro. Ninguém conseguiu. Daí ele desatou e pegou uma por uma e clec, clec. E ele mostrou, deu uma lição de prática aos filhos. Se vocês viverem unidos, serem unidos, vocês nunca serão vencidos. É a mesma coisa. Sadraque, Mesaque e Abednego se apoiavam um ao outro. Você quer resistir às tentações? Resistir essas influências malignas? Se associe com pessoas de fé. Quem são os seus amigos? Quem são as suas companhias? Se associe a crentes, a pessoas de fé, a pessoas que temem a Deus.
E isso fará com que tudo fique mais fácil. E mantenha, quer ser forte e resistir a essa influência diabólica, mantenha uma vida de comunhão com Deus, de oração, de companhias cristãs, de jejum, de leitura, meditação, de a presença nos cultos. Acompanhe, venha nos cultos de oração. Esta é uma forma de se fortificar e vencer essas tentações. Então, amados, não deixe com que o mundo te absorva, te assimile, tire a tua identidade de um cristão, de uma cristã. Mantenha essa identidade no meio da sua família, dos seus vizinhos, aonde você for. As pessoas têm que saber que você é um cristão, é uma cristã. Não é preciso você falar, viva as tuas obras, fala mais alto do que a tua voz. É isto, mostre a diferença. Eu recordo que quando eu me converti, havia na minha classe, até mesmo filho de pastor, que era presidente dos jovens. Havia outros ali, mas quando eu me converti, vim a Deus, aí, eu também sou. Eu, novo e grosseiro, né? Mas você nem parece crente, eu nem sabia que você era crente. Estudando ano após ano ali com ele, e nem sabia. Remedava porco melhor do que o próprio porco. Contava piadas e participava de tudo. Quando a gente se converteu, eu falei, você é crente? Gente, devamos ter nossa identidade bem clara. Não é viver para agradar o mundo, agradar as amigos, amigas. Viva para agradar os céus. Vamos ficar de pé. Querido Deus, hoje pela manhã nós líamos o que disse o teu profeta, quando ele diz que você pode parar em uma esquina e olhar, e você não vai ver pessoas que têm uma aparência cristã. É raríssimo. E é verdade, Senhor. E se perguntarmos, é você um cristão? É você uma cristã? Todos dirão, somos. Mas a aparência, os frutos, não fala nada que isto é verdadeiro. Nós não queremos, ó Deus, representar uma coisa certa através de uma vida errada. Converta-nos a Ti, Senhor. Eu tenho falado nesta noite que cada um deva lutar para se manter, como diz a Tua palavra, seja alvo os teus vestidos e nunca falte o azeite em tua cabeça. Pai, ninguém seja assimilado. Que os lares tenham o cheiro de Cristo, não o cheiro de Jezabel, não o cheiro do mundo, mas que haja práticas santas, e é lutando e vivendo uma vida santa, é que alcançamos a tua graça, como Daniel alcançou graça diante dos
das autoridades, e o Senhor os abençoou e fez deles, Senhor, uma grande personagem, a ponto que hoje olhamos para a vida de Daniel e seus colegas e nos inspiramos e vemos que o Senhor os usou poderosamente. Deus querido, não deixe com que ninguém seja absorvido, convertido às coisas pecaminosas. Eu peço que tu fortaleças a fé do teu povo e que ao sairmos daqui saiamos, Senhor, mais resolutos em viver, em ser, em manifestar o que somos, um cristão, uma cristã. Um cristão, Senhor, não vive bebendo, não vive brigando, não vive blasfemando. Um cristão, ele é diferente, ele não é um trapaceiro. Pai, eu peço que tu ajudes a cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém.